Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão do domingo passado. E no domingo passado nós analisávamos o capítulo 3 de Gênesis. E eu gostaria que você pudesse abrir então a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. E eu vou ler basicamente 6 versículos bíblicos. Gênesis capítulo 3, versículos 7, 15 e de 21 a 24. Gênesis 3, versículos 7, 15 e do versículo 21 até o versículo 24. O texto sagrado nos diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Querido Deus, nós estamos mais uma vez com os nossos corações prostrados diante do teu poder e diante da tua bondade. E mais uma vez nós suplicamos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa vida, a fim de que a tua palavra provoque mudanças, provoque transformações tão necessárias, a fim de que ela nos dê condições de viver em um mundo caído, em um mundo que tem tentado de todas as formas afirmar que não há um critério, um absoluto, em um mundo em que as pessoas são conduzidas pela velocidade, em um mundo em que muitos estudiosos dizem que há um processo de desconstrução de instituições, da família, da igreja e de todas as coisas. É neste mundo que nós vivemos, é neste mundo que nós batalhamos, mas este mundo continua sendo teu mundo, este mundo continua sendo teu palco, este mundo continua sendo feito para a tua glória. E nós suplicamos a tua ajuda para exercer os mandados que o Senhor definiu para a nossa história. Ilumina-nos, perdoe o nosso erro, quebranta o nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós começamos a fazer uma análise desse texto. E a proposta da semana passada foi a proposta de dizer que desde o Antigo Testamento Deus tem manifestado a sua graça ao coração dos homens perdidos, dos homens caídos. E o maior exemplo da manifestação da graça de Deus aos seres humanos caídos está exatamente na história dos nossos pais, dos nossos primeiros pais, na história de Adão e Eva, que foram criados para amar a Deus sobre todas as coisas, mas que por conta da sua própria convicção, por conta de uma autonomia pecaminosa, resolveram não amar a Deus. E na semana passada nós aprendemos que a este casal caído, Deus revelou a sua graça. Na semana passada também nós aprendemos o significado dessa palavra. Chegamos à conclusão de que graça significa favor imerecido, bondade, amabilidade, o fato de Deus favorecer os homens que não tinham condições e que ainda não continuam tendo condições de amá-lo, de procurá-lo e de adorá-lo. Na semana passada, então, nós fizemos questão de relembrar, por exemplo, uma passagem bíblica específica, quando o apóstolo Paulo disse: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, nós estávamos desafiando o nosso coração na semana passada a compreender que a nova vida que temos, que a nova história que temos, é resultado da manifestação deste Deus que resolveu transformar o nosso ser. E essas manifestações foram reais, foram concretas na vida dos nossos primeiros pais. E na semana passada também nós aprendemos sobre algumas manifestações da graça de Deus. Em primeiro lugar, na semana passada nós aprendemos que Deus manifestou a sua graça na produção de um caminho. E nós fomos desafiados a observar que Deus, ele chamou o homem e fez uma pergunta àquele homem: onde estás? E quando Deus então perguntou àquele homem onde ele estava, Deus estava criando um caminho para um possível arrependimento, para uma possível confissão. E Adão deveria ter dito: eu estou plenamente perdido, plenamente distante, plenamente frio, mas eu quero que o Senhor esteja recuperando a minha história, transformando o meu coração. Mas não foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, ao invés de assumirem a sua culpa, eles resolveram projetar os seus erros e resolveram dizer que não tinham erro, que não tinham falha, e que, na verdade, haviam errado, ou que, na verdade, haviam pecado, porque agentes externos foram responsáveis pelos seus erros. Mas na semana passada nós aprendemos, em segundo lugar, que Deus manifestou a sua graça na preservação de um status. Apesar da queda, apesar dos erros e apesar de todas as coisas que aconteceram, Adão e Eva continuaram como mordomos. Mas agora eles deveriam cultivar com um coração cheio de pecado, eles deveriam trabalhar e o trabalho seria difícil, mas eles não deixaram de ser e eles não deixaram de experimentar aquilo que Deus havia definido, que era o fato de trabalharem e lutarem todos os dias. Como todos os dias os homens levantam, lutam, mas levantam e lutam com o pecado do coração. Mas o fato de Deus não ter destruído o homem, e o fato de Deus ter dado ao homem a possibilidade de continuar cultivando e guardando, significa de que Deus preservou um status. A imagem de Deus foi ferida, a imagem de Deus foi maculada, mas a imagem de Deus não foi destruída, e portanto esse homem pode continuar caminhando pelo mundo, e ele continua lutando, trabalhando, mas haverá um tempo e haverá um momento que ele vai precisar ter um contato com o Redentor de toda a história. Mas em terceiro lugar, Deus manifestou a sua graça na provisão de uma vestimenta. E aqui nós temos agora uma verdade teológica nova. Quando você lança os teus olhos no versículo 7, o texto bíblico diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aquele exato momento, o homem ainda não havia experimentado o sentimento de culpa, o sentimento de medo e a consciência de que havia transgredido uma lei estabelecida por Deus. Mas quando esse homem resolve optar por não amar a Deus e por não obedecer a Deus, e quando vem a consciência no coração dele, a consciência o acusa, a primeira iniciativa desse homem e a primeira tentativa desse homem foi a de construir uma roupa para proteger, uma roupa para esconder os seus erros. Ele pega folhas de figueira e faz cintas, na tentativa de alguma maneira de resolver o seu problema sem as mãos de Deus, de resolver o seu problema sem a interferência de Deus. Na verdade, quando Adão e Eva criam cintas, eles estão criando caminhos para redimir a alma, caminhos humanos que tentam, por exemplo, criar a salvação. São as mãos humanas tentando criar a resposta, o alívio, a salvação, o socorro e a libertação. E não há possibilidade de que as mãos humanas criem caminhos expiatórios ou caminhos libertadores, porque a alma humana, ela precisa da interferência de Deus. Por mais que eles estão fazendo roupas para tentar esconder o seu erro, roupas para tentar esconder o seu estado de distanciamento e de esfriamento, eles não conseguem. Porque os homens, por mais que tentem, durante toda a história, por mais que eles tentem criar caminhos, por mais que eles tentem criar mecanismos, categorias para libertar a sua consciência, a consciência de um homem só vai se libertar do seu erro quando Cristo atuar poderosamente e quando Deus colocar a sua mão que restaura, que cura, que muda, que converte e que provoca o novo nascimento. Mas o texto bíblico diz agora, no versículo que li, lá no versículo 21, de que Deus interfere nessa história. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Eu não sei se você consegue ver esse contraste. Eles fazem ou eles fizeram cintas para si, mas essas cintas são insuficientes, são incapazes, e Deus agora manifesta o seu amor e a sua bondade quando o próprio Deus assume o protagonismo de fazer uma vestimenta para esse homem e para essa mulher, para fazer vestes, porque é Ele quem tem a autonomia de entrar na história humana e de proporcionar a roupa correta para libertar o homem da sua condição. E a partir desse momento, do versículo 21, nasce aquilo que durante todo o Antigo Testamento seria uma prática contínua. A prática, por exemplo, da morte de animais, quando Deus então quando Deus estabelece a dimensão sacrificial, a dimensão expiatória. E durante todas as páginas da Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver Deus estabelecendo de que era necessário morrer alguém, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. E a maioria dos estudiosos norte-americanos e tantos outros vão dizer que o versículo de número 21 é um versículo que aponta para a ideia de expiação. Porque alguém morreu no Éden. E alguns estudiosos chegam poeticamente a dizer que talvez Adão tenha contemplado o próprio Deus matando um animal e fazendo uma roupa para aquele casal, porque o erro daquele casal trouxe a consequência para a vida de um inocente, e alguém morreu para se cumprir algo. E a partir daquele momento você vai encontrar em todas as páginas da Bíblia a ideia de alguém que morre por conta do erro de outrem. Portanto, você tem a dimensão redentora, expiatória, sacrificial. Deus, então, faz vestimentas para um homem e para uma mulher, porque Ele é o Deus da graça, porque Ele é o Deus que cria o caminho correto. A partir desse momento, nasce essa ideia de sacrifício. A partir desse momento, nasce a ideia de que haveria, durante toda a história, um processo de derramar o sangue de alguém para que o homem pudesse cumprir a exigência da vontade e da lei de Deus. Portanto, nasce aquela expressão, mesmo que de maneira muito invisível, de maneira muito silenciosa, de maneira muito impossível de acontecer, quando João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Deus estava trabalhando no coração da história, e Deus estava trabalhando no coração dos homens, a fim de que os homens pudessem compreender que Ele é o protagonista da salvação, é Ele quem produz o caminho correto, é Ele quem produz graciosamente, com o seu amor, com a sua bondade, com o seu carinho, é Ele quem cria a possibilidade concreta para que esse homem receba nova vida, nova história, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, porque Ele é o Deus que entrega inocente para que o inocente pague o erro por conta dos culpados. Isso me faz lembrar, como vocês deveriam lembrar, de que toda a nossa vida e todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras de um sacrifício maior. Todo animal sacrificado ali era sombra de alguém que viria e de alguém que sofreria, de alguém que morreria, para que essa veste de justiça perdida fosse nos dada. E, portanto, se nós tínhamos uma justiça original, e se nós perdemos no primeiro Adão, o segundo Adão vem a este mundo, paga o preço na cruz, e nós somos justificados, nós somos revestidos com essa justiça que outrora tínhamos, mas que por conta dos nossos erros, e por conta dos erros dos nossos pais, perdemos. E é por isso que nós podemos nessa noite nos reunir na igreja, celebrar a Deus sobre todas as coisas, e poder nos unir como povo de Deus, porque nos foi dada uma nova veste. E essa nova veste de uma nova história, de um novo coração, de sermos regenerados, adotados, comprados, ela teve o alto preço de ter um inocente morrendo para libertar o nosso coração e nossa história. E isso é graça, isso é amor. E isso deveria fazer com que nós tivéssemos aquele desejo de dizer: se Ele mudou a minha vida, e se Deus definiu, se Deus, Ele proveu para a minha vida uma nova vestimenta, ou se Deus em Cristo me deu a possibilidade de experimentar nova vida, nova história, novo coração, nova perspectiva, eu preciso ser grato. E uma das melhores maneiras de revelar a minha gratidão é quando eu me entrego de corpo e alma para esse reino tão precioso, e quando eu me pergunto se a minha vida ela tem sido instrumento desse reino, se a minha história ela tem sido invadida pelos conceitos do coração deste reino, e se eu posso afirmar categoricamente que eu sou um instrumento de Deus na provocação e na transformação de todas as coisas, em todos os momentos, em todos os cenários, de todos os modos.
Eu preciso me perguntar se a consciência de um Deus que provê um caminho da redenção, se essa consciência, ela me faz pensar que maior do que todas as coisas, maior do que todos os emblemas, maior do que todo o ritmo frenético da vida, maior do que todas essas coisas, é o fato de que eu posso viver, é o fato de que eu posso servir, é o fato de que eu posso experimentar essa verdade da alma e do coração. Quando eu compreendo que Deus ele definiu um novo caminho para mim, quando eu compreendo que Deus está historicamente produzindo caminhos para redimir a minha alma, quando eu compreendo que eu sou uma nova criatura, quando eu compreendo que tudo isso é resultado de um fazer santo, são as mãos de Deus fazendo, são as mãos de Deus construindo, são as mãos de Deus nos vestindo com o sacrifício do Filho dele. Isso me faz pensar sobre quem eu sou. Para onde eu vou e como eu vivo. Isso me faz questionar a minha história. Isso me faz evangelizar com minha vida. Isso me faz entender que Deus me mudou, e me mudou com um propósito, com um objetivo de amá-lo sobre todas as coisas, de torná-lo conhecido através da minha vida, através da minha história, através do meu coração. E quando você vê esse contraste do texto bíblico, o homem fazendo vestimentas, e você encontra Deus fazendo vestimenta, de alguma maneira Deus estava tentando ensinar-nos, de alguma maneira Deus estava tentando provocar no nosso coração a consciência de que Ele é quem produz caminho para a redenção, caminho para a salvação, caminho para a nova história. É Ele quem faz isso. E nesse versículo você tem a primeira mostra, o primeiro indicativo, pré-anúncio do que seria toda a história dos filhos de Israel e, por conseguinte, o que seria a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Existem diversas divagações sobre como é que se houve, mas o certo é de que quando Deus faz pele ou faz vestes de pele de algum ser, algo novo acontece no Éden. A morte de alguém traz benefícios para uma outra pessoa. Agora, o modo como Deus fez isso, nós não temos a clareza, mas o certo é que a maioria dos teólogos dizem isso. De que talvez no Éden houve o sacrifício de algum animal e começava ali a longa jornada da redenção, a longa jornada da expiação, a longa jornada da propiciação que Deus planejou para a vida dos homens. A longa jornada que apontava para o único e suficiente sacrifício que mudaria a história do mundo, a tua história e a minha história. Em quarto lugar, Deus manifestou a sua graça na privação de um jardim. O texto bíblico continua dizendo, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada, para guardar o caminho da árvore da vida. Geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós temos a tendência de imaginar que a queda do homem trouxe como consequência imediata o fato de que o homem foi expulso do jardim. E de que agora ele não poderia mais viver num paraíso, porque um homem com um coração ferido, um homem com uma alma distante, um homem com uma alma fria, não poderia experimentar os benefícios do paraíso, os benefícios de um lugar especial. Isso é verdade. O homem é expulso do jardim porque agora, em lugar santo, em um lugar especial, em um lugar planejado para uma história especial, não pode habitar gente caída, não pode habitar gente que está fria, distante, gente que não tem mais aquele compromisso, gente que não tem mais a possibilidade de contemplar e de ter a comunhão que existia antes. E geralmente nós olhamos para a expulsão do homem como uma consequência negativa. Mas hoje eu gostaria que você pudesse perceber que, nesse exato momento, uma nova árvore entra em cena. Já havia sido dito, por exemplo, que no jardim existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a ideia de conhecimento pleno, do conhecimento de todas as coisas, talvez que representava a ideia de onisciência.
E o homem é tentado ser como Deus, o homem é tentado a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque de alguma maneira a astúcia de Satanás foi: você vai se tornar, ou vocês se tornarão deuses no Éden. E eles comem, mas eles não se transformam em deuses, eles são seres humanos caídos, distantes, frios, com senso de culpa, eles estão completamente alienados, eles acusam, eles estão perdidos, eles se escondem, eles provocam uma variedade de desculpas. Nesse exato momento eu vejo a manifestação da graça de Deus. Em um diálogo trinitário, Deus diz, de maneira muito irônica: olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É óbvio que o homem não havia se tornado como a Trindade. É uma linguagem irônica da Trindade. Já que o homem queria ser como nós somos, ele se tornou como nós somos. E aí vem uma frase importante. Então nós precisamos expulsá-lo do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Já pararam para pensar nisso? E logo depois o texto continua dizendo: para guardar o caminho da árvore da vida e coma e viva eternamente. Como é que nós contemplamos a manifestação da graça de Deus na privação de um jardim? Nós contemplamos a manifestação da graça de Deus na privação de um jardim pelo simples fato de que essa árvore ela tinha como elemento espiritual, elemento sacramental, a ideia de eternidade. É um homem caído, é um homem que está perdido. Agora imagine se esse homem caído e perdido comesse da árvore que representava a ideia de vida eterna, de eternidade. Nós teríamos um pecador eterno. E para um pecador eterno não há possibilidade de salvação. Para alguém que está caído, distante, mas se ele come disso, ele agora se torna um sujeito incapaz de passar por um processo de quebrantamento fora do Éden. E foi exatamente isso que aconteceu com os nossos primeiros pais. Eles são expulsos do jardim para que não estivessem comendo da árvore da vida, porque nela havia a dinâmica espiritual e sacramental da ideia de vida eterna. Logo, expulsam para que eles não tomem, comem, e para que para eles não acontecesse algo que é perigoso para a vida dos homens: ser um pecador eterno. Porque para pecador eterno não há salvação. Isso é manifestação da graça de Deus. São privados do paraíso para não comer de uma árvore. Porque se comessem dessa árvore, não haveria possibilidade de nova vida, de arrependimento, de nova história, de um novo caminho. Por isso são expulsos, para que não tomem, comem, experimentem a eternidade. Eles estão caídos. Já pararam para pensar como isso é lindo? Como na maioria das vezes nós passamos os olhos nesse texto e nós nunca nos perguntamos por quê? Eles são expulsos por consequência, mas são expulsos também porque Deus está privando-os de atingirem um estágio mais intenso da perdição, que é a perdição eterna. Isso é graça. E ele foi privado, foi arrancado, e foram colocados querubins para proteger, a fim de que ele não voltasse. E uma espada que revolvia, como Deus soberano, para que eles não experimentassem e não descobrissem o caminho. E uma das coisas mais fascinantes é saber de que um dia, essa privação que hoje nós experimentamos, ela deixará de existir. O jardim é o paraíso onde viveremos. E nesse novo céu e na nossa nova terra será implantado, e viveremos eternamente guiados, eternamente pastoreados,
estamos privados dessa realidade do paraíso, estamos privados temporariamente, estamos privados de experimentar aquilo que os nossos pais experimentavam, mas por conta de uma queda, por conta de um erro, e por conta do cuidado de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, eles são privados mais ainda. Mas haverá um dia que eu e você, por conta do sacrifício dele, e por conta de que ele é o bom pastor, de que um dia nós experimentaremos essa dinâmica de um paraíso, essa dinâmica de uma nova história, essa dinâmica de um novo tempo, essa dinâmica de uma nova espacialidade, e viveremos com ele, e seremos pastoreados por ele, e jamais seremos privados. Não é essa a nossa angústia quando nós vivemos nesse mundo caído? Nós não temos aquela sede, quando é que vai acontecer a consumação? Quando é que Cristo vai voltar para que eu possa voltar para a minha casa? Você não pensa mais nisso? O meu medo é que nós percamos essa capacidade de sonhar com isso. Porque talvez nas conquistas das coisas terrenas, no status que ganhamos por conta do nosso poder, por conta da nossa inteligência, nós perdemos aquela esperança de cantar que num dia lindo, perdemos aquela convicção de que haverá uma consumação da história, de que ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Perdemos aquela esperança, aquela alegria em pensar, em afirmar, em crer e em perceber que a nossa vida não se limita apenas a este mundo, mas que a nossa vida se limita a uma redenção cósmica, a uma transformação dessa realidade, a um mundo melhor do que esse mundo, a uma mudança total nessa vida caída. Nós estamos tão apaixonados pelo mundo dos homens que o mundo de Deus já não nos interessa mais. Céu já não é uma coisa que nos encanta. Perdemos a convicção das alturas. Perdemos o desejo da eternidade. Porque nós estamos tão escravos desse tempo, desse ritmo frenético, das conquistas transitórias, dos prazeres transitórios que podem ser experimentados de maneira sábia. Nós estamos tão acostumados e enraizados a este mundo, que nós esquecemos de que Deus nos criou para viver em um jardim, de que Deus nos criou para viver no paraíso, de que Deus nos criou para vivermos num lugar melhor do que esse. Vocês ainda se lembram desse paraíso? Ele existe. E um dia nós estaremos lá. Cantaremos. Teremos uma comunhão com todos os santos de todos os tempos da história. Caminharemos com todos os personagens que agora só lemos. Viveremos com gente que nós ficamos encantados com as suas histórias. Viveremos numa realidade diferente dessa. E isso é graça. A manifestação da graça de Deus aos seres humanos perdidos. Quando nós olhamos para a história da salvação, ela não se inicia em Atos 2. A história da salvação se inicia desde o momento em que Deus diz: Adão, onde estás? A graça de Deus não é um tema do Novo Testamento. Ela é um tema de todos os testamentos. É um tema que se revela desde o início que o homem perdeu a capacidade de ouvir e de sentir. Deus está historicamente manifestando a sua graça sobre todos os homens e de maneira muito especial sobre o seu povo.
E você foi abençoado e amado por Ele. E por isso você tem uma nova história. Por isso você tem uma nova história. Por isso você tem uma nova maneira de pensar. E por isso você precisa ser grato a Ele. Você não precisa fazer nada. Você não precisa comprar. Você não precisa, por exemplo, seguir uma rotina estabelecida pelos homens. Você não precisa ser, por exemplo, um robô da estrutura mecânica e do dinamismo de uma religião fria. Você não precisa ficar tentando de alguma maneira fazer as coisas para adquirir algo que lhe foi dado em Cristo. Porque esse tempo é o tempo em que os homens foram domesticados desde crianças a fazerem algo para adquirir o que já nos foi dado em Cristo. Desde pequeno nós somos treinados a fazer coisas. Eu preciso fazer coisas porque Deus vai olhar para as coisas que faço e eu preciso fazê-las, porque ao fazê-las Ele me amará, ao fazê-las Ele me dará algo. E não é essa a lógica. Isso não é salvação pela graça, isso é salvação pelas obras. Desde pequeno você foi treinado na tua casa, e eu fui treinado na minha casa, como eu disse no domingo passado, em ser o melhor para chamar atenção, ou em ser o pior para chamar atenção. Nós sempre fazemos alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Eu sou um bom filho, eu sempre estudei, eu sempre me dediquei, eu sempre ralei toda a minha vida, estudei, venci, passei, chamei a atenção do meu pai, chamei a atenção da minha mãe, fui amado, fui abraçado. Mas nem todos terão esse perfil. Então, se eu não tenho o perfil de ser um bom filho, eu serei um filho ruim. Eu não vou obedecer os critérios da família. Eu não vou obedecer critério algum. Eu vou me diluir numa sociedade que não tem mais limites. E eu também chamarei a atenção dos meus pais. Nós somos criados numa sociedade onde, para ganhar a atenção de alguém, ou você é o melhor ou você é o pior de todos. E essa lógica entra dentro dos templos. Essa lógica entra dentro das igrejas. E quando nós olhamos para Deus, não é assim. É exatamente o contrário. Ele nos amou. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. Não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus desconstrói os nossos projetos redentores. É isso que mata, por exemplo, quem tem uma visão extremamente legalista. No farisaísmo contemporâneo, você tem que fazer alguma coisa para ter. Isso destrói a nossa vida, isso destrói a nossa lógica farisaica, isso destrói a nossa lógica de tentar ganhar a salvação pela nossa força. Eu vou abrir os céus pela força redentora do meu braço, pela força redentora de um maniqueísmo que habita em mim. Eu vou redimir a mim mesmo pela minha própria força, pela minha própria honestidade, pela minha própria santidade, pelo meu próprio jejum, pela minha própria oração. Eu vou libertar a mim mesmo pela minha força, porque afinal de contas eu sou digno de entrar nos céus pela minha própria força. E não é assim. É pela graça, pelo amor, pela bondade de Deus. Isso nos choca, isso nos amedronta, porque nós não sabemos ser amados simplesmente pelo fato de ser. Nós queremos sempre entender por que as pessoas nos amam. E com Deus não tem essa jogada. Com Deus não tem essa estrutura perversa. Deus, Ele ama. Mesmo você e eu sendo sujos, feios, imorais, indecentes, contaminados, repletos de malignidade, de sentimentos de prostituição, repletos de coração duro, aí a graça dele invade a nossa alma.
E Ele vai desconstruindo essas coisas e vai fazendo um novo homem, um novo ser. E Ele vai nos despindo das vestes de justiça criadas pelas nossas mãos. Nós estamos na tentativa de fazer pequenas cintas. Nós estamos tentando criar salvação pelas nossas próprias mãos. E essas cintas, elas podem ter dinâmicas diferentes. E aí estamos lá. Já viu? Quando você coloca todo aquele paramento, veste todo o paramento da justiça humana, todo o paramento da justiça, da honestidade, da integridade. E quando Deus olha para você e para mim, Ele nos vê nus. Porque não há justiça humana que tenha condições de vestir a queda humana produzida pelo próprio homem. Nós estamos imaginando, eu fui, por exemplo, líder, presbítero há tantos anos. Eu fui pastor há tantos anos. Eu obedeci a cartilha da religião há tantos anos. Eu tive experiências extraordinárias. Eu tive tudo isso. E Deus olha e nos vê completamente nus. E Ele vai nos despindo dessas justiças. Ele vai arrancando esses paramentos, essas vestes das obras, e nos veste com a sua graça, com o sacrifício do seu Filho, e nos prepara para isso, nos prepara para o paraíso, nos prepara para o céu, nos prepara para o encontro com Ele mesmo. Você ainda tem saudades do céu? Porque talvez eu preciso dizer para vocês que os nossos filhos perderam a saudade dos céus. Os nossos filhos só pensam na terra. Os nossos filhos perderam o ideal do paraíso. Eles estão domesticados por uma cultura hedonista. Eles são domesticados por uma dinâmica do narcisismo. Mas não são apenas eles. Nós caminhamos como os ratinhos daquele reino chamado dos ratinhos domesticados pela flauta, e o flautista tocava em Hamelin, e o flautista conduzia as pessoas, ou melhor, conduzia os ratinhos, e os ratinhos caminhavam de acordo com o ritmo, com a melodia e com a harmonia produzida pela música tocada pelo flautista. Nós estamos meio que encantados com a lógica de um mundo caído, encantados com o triunfalismo de uma religião falida, encantados com o triunfalismo de um legalismo religioso, encantados com uma espécie de santidade que não é produzida pelo Espírito Santo, mas é produzida pela nossa observação fadonha e pequena. Agora, quando eu sou salvo pelo verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justiça, retidão, santidade e obediência já me são imputados, atribuídos. E sabe o que eu tenho que fazer e vocês precisam fazer? Apenas dizer: obrigado, querido Deus, porque o Senhor me imputou a justiça do teu Filho. Eu vou sorrir mais. Porque o Senhor imputou a obediência do seu Filho, eu vou jejuar mais. Porque o Senhor imputou a perfeição do seu Filho, eu vou evangelizar mais. Porque o Senhor me salvou pela obra do teu Filho, eu vou proclamar a tua glória. Essa é a lógica. Oração, santidade, culto,
congregar, evangelizar, jejum, participar do coral, limpar a igreja, não são bases da salvação, são respostas de um povo cheio de salvação. Nós fazemos todas essas coisas porque somos salvos. Agora, se você não faz nada disso, há uma longa jornada de aprendizagem. Salvação é pela graça, em Cristo Jesus. E é muito bom caminhar com pessoas que são salvas, que não são perfeitas, mas que são salvas pelo nosso bondoso Senhor. Deus nos abençoe. Amém e amém. Fiquem de pé. Nós teremos uma última canção.